O início de uma nova era e a troca de atos social. No dia 4 de maio de 1960, o dia em que o divórcio de Leland Hayward de Slim Keith foi finalizado, ele casou-se com Pamela Churchill em Carson City, Nevada. Não houve período de espera, nem intervalo para reflexão. O produtor teatral mais bem-sucedido da América, o homem que encenou South Pacific e Mister Roberts, e que estava prestes a estrear The Sound of Music, terminou um casamento e iniciou outro no mesmo dia. E a mulher que ele deixou para trás, a alta e dourada californiana que fora o amor da sua vida e a anfitriã do seu mundo, foi substituída com a eficiência de uma mudança de cenário entre atos. A mulher que a substituiu foi Pamela Digby Churchill, a ex-nora de Winston Churchill, que passara os anos do pós-guerra sendo mantida por uma sucessão dos homens mais ricos da Europa e que chegara a Nova York em 1959 com uma fortuna esgotada e a intenção específica de adquirir um marido americano. A mulher de quem ela adquiriu esse marido foi Slim Keith, nascida Mary Ray Gross em Salinas, Califórnia, que fora introduzida em Hollywood por William Powell, inspirara a criação de Lauren Bacall, fora perseguida por Clark Gable e Ernest Hemingway, fora um dos célebres cisnes de Truman Capote e sobrevivera a tudo o que o século XX lançou, as mulheres mais interessantes que produziu, exceto a única coisa que se provou insuportável: a traição de uma melhor amiga que roubou o seu marido enquanto ela viajava pela Europa. Neste episódio traçamos a vida de Slim Keith, a rapariga da Califórnia que conquistou a alta sociedade através de 3 casamentos com 3 dos homens mais poderosos da sua era, que inadvertidamente criou uma das maiores estrelas de Hollywood e que descobriu que a amiga que organizou o encontro no teatro que acabou com o seu casamento o fizera não por generosidade, mas por um cálculo específico de que envolver Pamela Churchill com o marido de outra pessoa era a forma mais eficiente de proteger o seu próprio. As origens em Salinas e a arquitetura emocional da sobrevivência. Slim Keith nasceu Mary Ray Gross a 15 de julho de 1917 em Salinas, Califórnia. O mesmo vale agrícola castigado pelo sol que John Steinbeck estava a transformar no terreno da literatura americana. O seu pai, Edward Gross, era proprietário de várias fábricas de conservas de peixe bem-sucedidas na cidade portuária vizinha de Monterey, colocando a família no escalão superior da sociedade costeira da Califórnia. E a família Steinbeck estava entre os seus conhecidos sociais, um detalhe que acrescenta pungência literária às origens de Slim. No entanto, a atmosfera doméstica estava mais próxima da ficção sombria de Steinbeck do que da sua Califórnia romantizada. Quando Slim tinha 11 anos, o seu irmão Buddy, de 8 anos, estava perto da lareira uma noite quando a sua camisa de noite se incendiou. E Slim, a sua irmã Teddy e a mãe correram para extinguir as chamas. Mas as queimaduras eram demasiado graves e Buddy morreu pouco depois. O pai, que não estava presente no momento do acidente, agarrou-se à tragédia como uma arma, culpando totalmente a esposa e nunca a perdoou. O distanciamento foi lento e vicioso. Edward acabou por deixar a família e, durante o processo de divórcio, apareceu na escola de Slim, tirou-a da aula e tentou suborná-la para que se aliasse publicamente a ele contra a mãe. Ofereceu um cavalo, um barco, até um carro, com a condição de que ela declarasse a mãe responsável pela morte, o que lhe permitiria eliminar as suas obrigações de pensão alimentícia. A Slim, de 13 anos, viu através da manipulação com uma clareza além da sua idade. "Eu amo a minha mãe", disse ela. "Vou ficar com ela." O pai virou-se e foi-se embora. Ela não o veria novamente até ele estar no leito de morte. Após o divórcio, Slim foi enviada para uma escola de convento dominicano em San Rafael, uma instituição rigidamente estruturada onde as freiras a achavam demasiado alta, demasiado inquieta e demasiado atraída pelo mundo fora dos portões para se acomodar a uma infância supervisionada. A infância em Salinas estabeleceu a arquitetura emocional que definiria toda a vida adulta de Slim. O pai, que tentou comprar a sua lealdade e a abandonou quando ela recusou, ensinou-lhe que o afeto dos homens era condicional e revogável. E a mãe, que perdeu o filho, o marido e a segurança financeira, ensinou-lhe que o sofrimento das mulheres, por mais injusto que fosse,
Era o preço de recusar participar nas transações que os homens ofereciam. A rapariga de 13 anos que disse ao pai que amava a mãe e o viu ir-se embora, já era a mulher que mais tarde veria Howard Hawks partir para os braços de Lauren Bacall, Leland Hayward partir para os de Pamela Churchill e Truman Capote partir para a traição literária. Porque a qualidade que Slim desenvolveu não foi a amargura, mas uma recusa férrea em ser destruída pela partida dos homens que amava. Uma qualidade que os seus amigos chamavam de coragem, mas que era mais precisamente entendida como o mecanismo de sobrevivência de uma criança que aprendera aos 13 anos que podia ver alguém partir e continuar de pé quando eles se fossem. A autoinvenção e o encontro com o Silver Fox em Hollywood. O ato definidor da autoinvenção de Slim ocorreu aos 16 anos, quando ela simplesmente partiu, supostamente com o incentivo silencioso da mãe, subiu para o volante de um grande Roadster Packard amarelo e apontou em direção a Death Valley. Instalou-se no Furnace Creek Inn, um resort elegante perto da fronteira com o Nevada, que atraía excêntricos ricos e refugiados de Hollywood. E foi lá que encontrou William Powell, a estrela suave de The Thin Man, o homem mais bem vestido de Hollywood, que notou imediatamente a rapariga dourada e alta e perguntou por que razão ela não estava na escola. Ela perguntou por que razão ele não estava a trabalhar. Powell apelidou-a de Slim Princess, um apelido que ela encurtou para Slim e nunca abandonou. E através de Powell, foi apresentada a William Randolph Hearst e Marion Davis e convidada para San Simeon, o lendário castelo no topo da colina, na costa central da Califórnia, que era o centro nevrálgico das celebridades americanas. Muito em breve, mudou-se para Los Angeles, onde era presença assídua em festas ao lado de Gary Cooper e Cary Grant, e onde tanto Clark Gable como o jovem Ernest Hemingway a perseguiram com intenções sérias. O encontro que moldou a década seguinte chegou a 30 de agosto de 1938, no Clover Club, a discoteca de jogo mais elegante de Los Angeles, onde Slim dançava com o jovem Albert Cubby Broccoli, mais tarde produtor dos filmes de James Bond, quando notou um homem alto, de cabelos grisalhos e impecavelmente vestido, a observá-la da borda da sala. Era o realizador Howard Hawks, conhecido como Silver Fox, acabado de sair do desapontamento comercial de Bringing Up Baby e prestes a entrar no período criativo mais rico da sua carreira. Ele tinha 42 anos, ela 20, e ele fez a pergunta padrão de Hollywood. Então, ela queria entrar em filmes? Não, disse ela, e falava a sério. Hawks ficou surpreendido porque ela foi a primeira mulher bonita que ele encontrou em anos que respondeu com uma recusa direta. E a própria recusa foi a qualidade que o cativou, porque Hawks passara a carreira rodeado de mulheres que queriam algo dele, e Slim não queria nada exceto ser exatamente quem já era. A trajetória do Furnace Creek Inn para o Clover Club levou aproximadamente 2 anos, e a velocidade da ascensão foi uma função da qualidade específica que Slim possuía. A capacidade de entrar numa sala cheia das pessoas mais famosas de Hollywood e parecer pertencer, não porque tivesse conquistado o direito através de realizações na carreira, mas porque se comportava com a autoridade natural de alguém que nunca considerara a possibilidade de não pertencer. A qualidade era em parte física, os membros longos e o cabelo dourado que fotografavam com a luminosidade que a luz da Califórnia produz, e em parte temperamental, a voz baixa, a inteligência seca e a recusa em realizar a ingratidão que Hollywood exigia. E a combinação foi a fórmula que Hawks reconheceu no Clover Club, e passou os 7 anos seguintes a tentar reproduzir em filme. A ligação a San Simeon foi por si só uma conquista considerável. O castelo de Hearst era o local de encontro mais exclusivo da América, e uma rapariga mal com idade suficiente para conduzir, que ganhava admissão nas suas festas de fim de semana, demonstrara antes dos 20 a inteligência social que a levaria através de 3 casamentos e 5 décadas ao mais alto nível da sociedade americana e europeia. O casamento com Hawks e a criação de Lauren Bacall casaram-se a 10 de dezembro de 1941, supostamente 3 dias após Pearl Harbor, em Pasadena. E Gary Cooper levou Slim ao altar em substituição do seu pai ausente. Hawks não era emocionalmente disponível. Se alguma coisa, escreveu ela,
Ele tinha um pouco de medo de fazer filmes e suspeito que ficava surpreendido por ser capaz de o fazer de todo. Ele costumava dizer-me que, no primeiro dia de filmagem de um novo filme, parava o carro, saía e vomitava um par de vezes a caminho do estúdio. Ela descreveu o seu núcleo emocional como um termômetro preso a cerca de 6 graus abaixo do normal, congelado ali. Ele teve casos com quase todas as mulheres atraentes no seu círculo, incluindo as atrizes Anne Dvorak, Joan Crawford, Dolores Moran, a quem Slim apelidou permanentemente de Dollar Ass Moran, e Ella Raines. Mas o período do seu casamento de 39 a 46 foi o trecho mais rico da sua carreira. Only Angels Have Wings, His Girl Friday, Ball of Fire, Air Force, To Have and Have Not, The Big Sleep e Red River. E Slim reconheceu que o trabalho dele parecia elevar-se ao desafio específico de tentar capturá-la em filme. A criação de Lauren Bacall foi o ato mais estranho e consequente do casamento. Uma tarde, Slim estava a folhear a Harper's Bazaar quando se deparou com a capa de março de 1943. Uma jovem num fato preto, segurando uma mala vermelha em frente a um escritório da Cruz Vermelha. E a mulher nela tinha uma qualidade de frio autocontrolo que Slim reconheceu porque a via todas as manhãs no seu próprio espelho. A jovem era Betty Joan Perska, ainda não com 19 anos, nascida no Bronx. E Slim levou a revista a Hawks e sugeriu que ele olhasse para a rapariga. Hawks contactou-a, organizou um teste de ecrã e dedicou-se a transformar Betty Perska em Lauren Bacall, uma persona construída em grande parte à imagem de Slim. Ele instruiu Bacall a baixar a voz, a mover-se com autoridade esguia e a proferir falas com a inteligência insolente e plana que caracterizara a fala de Slim durante anos. O argumentista Jules Furtman admitiu ter tirado as falas mais memoráveis de Bacall diretamente de conversas com Slim, incluindo a famosa cena do assobio. Sabe assobiar? Não sabe, Steve? Basta juntar os lábios e soprar. A personagem chamava-se Slim. O seu parceiro de ecrã chamava-se Steve. Os apelidos que Slim e Howard usavam um para o outro em privado, e Bacall usava um fato de padrão Houndstooth, virtualmente idêntico aos do guarda-roupa de Slim. Mas Hawks apaixonou-se pela cópia, e a cópia apaixonou-se por Humphrey Bogart. E o casamento estava efetivamente terminado na altura em que a filha deles, Kitty, nasceu em 46. Para Hawks, escreveu ela mais tarde, eu era um adorno fabuloso, a decoração final, a personificação da mulher de Hawks. A conduta financeira de Hawks após o divórcio foi profundamente mesquinha. Ele resistiu a pagar a pensão de Kitty, argumentando que o marido subsequente de Slim teria muito mais dinheiro, e as relações entre os dois eram tensas quando existiam. Slim permaneceu próxima de Bacall, Bogart e Hemingway, mantendo a rede que as limitações emocionais de Hawks tornaram necessária, porque as pessoas atraídas por ela durante os anos Hawks permaneceram leais a Slim, em vez de Hawks após o divórcio. Um veredito social confirmando que o arquétipo da mulher de Hawks era mais convincente pessoalmente do que qualquer reprodução cinematográfica. Embora o seu talento residisse em contar uma história, escreveu ela, sempre me pareceu que ele contava a mesma repetidamente. Um veredito que não era isento de generosidade, reconhecendo o seu gênio enquanto era lúcida sobre as suas limitações e sobre o papel específico que ela desempenhara na sua maior obra. Ela fora o original vivo do qual as performances femininas mais icônicas do cinema americano foram derivadas. Leland Hayward e a Era de Ouro em Nova York Slim chegou a Havana em meados dos anos 40 com a bebé Kitty, instalou a filha com uma ama e estabeleceu-se na Finca Vigia, a propriedade de Ernest Hemingway, no topo da colina, onde o escritor vivia com a sua quarta esposa, Mary Welsh. Foi ali, entre o elenco rotativo de convidados brilhantes de Hemingway, que ela encontrou pela primeira vez Leland Hayward, que viera a Havana com David O. Selznick e Jennifer Jones. Hayward nasceu em Nebraska City, a 13 de setembro de 1902. Neto de um senador dos Estados Unidos e filho do coronel William Hayward, comandante dos Harlem Hellfighters na Primeira Guerra Mundial, educado em Hotchkiss e depois em Princeton,
de onde saiu para o jornalismo e, eventualmente, para o negócio de agenciamento de talentos. O seu primeiro grande cliente foi Fred Astaire, e, a partir desse início, construiu uma lista de aproximadamente 150 artistas, incluindo James Stewart, Clark Gable, Judy Garland, Ginger Rogers, Boris Karloff, Henry Fonda, Hemingway e Katharine Hepburn, com quem teve uma relação romântica de 3 anos, que ela terminou quando escolheu a carreira em vez do casamento. Ele também namorou Greta Garbo, e a história romântica de Hayward era em si uma medida da altitude específica em que ele operava, porque as mulheres que se apaixonavam por ele eram mulheres cuja própria fama e beleza lhes davam toda a gama de escolha. E a escolha de Hayward confirmava que a sua qualidade específica, a energia cinética, as 6 chamadas telefônicas simultâneas, a capacidade de fazer cada pessoa com quem falava sentir que a sua conversa era a coisa mais importante a acontecer no mundo, era uma forma de carisma tão potente como qualquer outra que Hollywood tivesse produzido. Tanto Slim como Hayward ainda estavam legalmente casados com outras pessoas quando a atração se tornou inegável. E a solução de Hayward foi telefonar para Slim na casa que ela partilhava com Hawks, usando um sotaque estrangeiro falso. Um engano cômico que Hawks acabou por penetrar, dando à situação e, por extensão, ao casamento, uma espécie de resignação filosófica. Casaram-se em 1950 na casa de William S. e Babe Paley, em Long Island. Uma cerimônia íntima na casa do exato mundo social que agora habitavam conjuntamente. E Slim escreveu que Hayward fora o único amor da sua vida. Uma declaração tornada mais devastadora pelo facto de ela a ter escrito sabendo como a história terminava. Os anos 50 foram a década do seu florescimento. As produções da Broadway de Hayward incluíram Mr. Roberts, que esteve em cena por 1.157 apresentações e ganhou o Tony inaugural de melhor peça, South Pacific com Rodgers e Hammerstein, Gypsy com Ethel Merman e The Sound of Music, uma das produções teatrais comercialmente mais bem-sucedidas do século. O mundo de Slim foi mobilado por este sucesso no sentido mais literal. Noites de estreia, festas de fim de semana, aviões privados, a companhia das pessoas mais significativas da sua geração. E ela aparecia na lista das mais bem vestidas da Harper's Bazaar quase anualmente e recebeu o prêmio de moda Neiman Marcus em 46, sobre o qual foi caracteristicamente sardônica, mas que cimentou a sua reputação. A sua amizade com Babe Paley aprofundou-se durante estes anos para algo próximo da irmandade. Ambas eram mulheres bonitas, casadas com homens poderosos e difíceis. Ambas estilisticamente influentes além da moda. E ambas consideravelmente mais complexas, emocionalmente, do que o mundo acreditava. Foi através de Babe que Slim conheceu Capote, e foi no universo que orbitava os Paleys e os Haywards que Capote encontrou o material, o acesso e o rastilho longo e lento, que acabaria por detonar na cara de todos eles. Os anos Hayward foram o período em que tudo convergiu. As ligações de Hollywood de Hawks, as amizades literárias de Hemingway, a autoridade social do Círculo Paley e a posição de estar casada com o produtor mais bem-sucedido da América. A mulher que fora Mary Ray Gross, de Salinas, era agora Slim Hayward, de Nova York, indispensável para o mundo que habitava. Truman Capote e o Círculo dos Cisnes. Foi Diana Vreeland quem apresentou Slim a Truman Capote num dos seus jantares. E Capote, nesse período, era a presença literária mais deslumbrante de Nova York, com Other Voices, Other Rooms e Breakfast at Tiffany's para trás, e In Cold Blood pela frente. Ele concedeu a Slim o apelido de Big Mama, chamou-a de drolática e superalimentada. Disse a Lauren Bacall que ela podia igualá-lo em cada bom humor e descreveu-a como o cisne com a inteligência mais afiada e menos paciência para a pretensão. Slim recordou. Fiquei encantada por ele. Ele não era apenas brilhante, era fascinante, e um conversador tão astuto que quando liderava com vulnerabilidades e peculiaridades, não se podia deixar de gostar instantaneamente dele. Os cisnes eram um círculo íntimo de mulheres, precisamente curado por Capote, que combinavam riqueza extrema,
elegância extrema e acesso extremo às vidas privadas dos homens mais poderosos da América. Babe Paley, a ex-editora da Vogue casada com o fundador da CBS, Bill Paley, era a sua favorita suprema. Lee Radziwill era a irmã de Jackie Kennedy, CZ Guest, a socialite de Filadélfia e autora de jardinagem. Gloria Guinness, a esposa de origem mexicana de Lowell Guinness. Marella Agnelli, a aristocrata italiana casada com o presidente da Fiat. E Pamela Harriman, que ocupava a posição unicamente dolorosa de ser simultaneamente amiga de Capote e a mulher que destruíra o casamento de Slim. Todas as 6 estiveram presentes no lendário baile preto e branco de Capote no Hotel Plaza em novembro de 66, a festa mais comentada em Nova York desde a Gilded Age. 540 convidados no Salão Nobre, enquanto Capote presidia com uma máscara de dominó de 39 cêntimos. Numa viagem à União Soviética com Slim e Cary Grant, Capote desabou tarde numa noite e confidenciou que ninguém o amava verdadeiramente, que a sua aparência, voz e estranheza faziam com que as pessoas o tratassem como uma novidade divertida em vez de uma pessoa séria. Slim ficou comovida, disse-lhe que ele estava errado e acreditou naquele momento que ele era um dos seres humanos mais extraordinários que alguma vez conhecera. A troca foi exatamente o tipo de intimidade desprotegida que Capote armazenava, catalogava e eventualmente transformava em literatura. E os cisnes confiavam-lhe o seu material mais sombrio porque ele lhes mostrara o seu, sem calcular até ser tarde demais que a troca não era igual. Ele estava a colecionar e elas estavam simplesmente a viver. Ao contrário de Babe, que amava Capote com uma generosidade indefesa que a tornava quase sua posse, Slim mantinha um grau de distância protetora. Gostava dele, era leal da forma como se é leal a um amigo genuinamente divertido, mas crescera numa escola mais dura do que a maioria dos seus cisnes, e era constitucionalmente resistente ao tipo de rendição emocional total que tornava a intimidade de Babe com Capote tão perigosamente completa. Os cisnes confiavam em Capote porque ele ganhara a sua confiança através de anos de amizade atenta e dedicada, juntando-se a elas em iates e jatos privados, almoçando no La Côte Basque, acompanhando-as a provas na Balmain e sentando-se com elas em quartos de hospital. E a qualidade específica da sua atenção, a escuta focada e indivisa, que fazia os seus parceiros de conversa sentirem-se unicamente vistos, foi a qualidade que tornou a traição final tão devastadora, porque as mulheres não tinham sido ingênuas ao confiar nele, mas tinham respondido a uma qualidade genuína de envolvimento emocional que Capote possuía e que durante anos utilizara não como uma técnica de distração, mas como uma expressão autêntica do amor que sentia por estas mulheres específicas e pelo mundo que habitavam. A traição, quando chegou, foi, portanto, algo muito mais profundo do que uma quebra de contrato social. Foi uma violação de algo que fora real. Uma amizade que funcionara durante anos como uma das relações mais sustentadoras nas vidas de mulheres, cujos casamentos eram frequentemente insatisfatórios e cujas posições sociais exigiam a manutenção de fachadas que apenas Capote, entre os seus amigos, fora autorizado a ver por trás. A invasão de Pamela Churchill e a traição de Babe Paley. Em 59, o casamento Hayward desenvolvera falhas. Houve infidelidades de ambos os lados, Slim com Frank Sinatra e o argumentista Peter Vierdel. Hayward com o temperamento inquieto que carregara em cada relação da sua vida. A agravar a turbulência estava a catástrofe na família alargada de Hayward. A sua segunda esposa, Margaret Sullivan, estava a colapsar sob doença mental e alcoolismo, morrendo de uma overdose de barbitúricos a 1 de janeiro de 1960. E a sua filha, Bridget, morreria da mesma forma 9 meses depois, aos 21 anos. Entretanto, Pamela Digby Churchill chegara a uma encruzilhada em Paris. Com 38 anos, bonita, falida, a sucessão de amantes europeus ricos
chegara ao fim. O príncipe Alicante, Gianni Agnelli, o barão Elie de Rothschild e Stavros Niarchos estavam todos para trás. E ela precisava de um marido americano. Numa noite em Nova York, Bubby Paley telefonou a Slim e fez um pedido que parecia inócuo. Slim importar-se-ia se Baby pedisse Leland emprestado para escoltar a visitante Pamela Churchill ao teatro. Por que razão Baby fez esta chamada tem sido debatido com considerável calor. A interpretação caridosa é simples hospitalidade. A leitura menos caridosa e mais plausível é que Babe, ainda inquieta com o caso de Pamela durante a guerra com o seu próprio marido, Bill Paley, calculou que envolver Pamela com o marido de outra pessoa era a forma mais eficiente de proteger o seu próprio. Slim disse que sim. Hayward e Pamela deixaram o teatro antes da performance terminar. O caso começou naquela noite. Slim estava na Europa na altura, viajando com Lauren Bacall por Paris e Espanha, orbitando o círculo de Hemingway, e não fazia ideia do que estava a acontecer em casa. Pamela, sabendo que a esposa estava ausente e o casamento frágil, convidou tanto Slim como Bacall para um jantar em Paris. E Leland voou de Nova York e juntou-se a eles. E durante toda uma noite, Pamela fez o papel de anfitriã graciosa para os três juntos, sem um único sinal visível de que estava a conduzir algo mais do que um jantar social. No dia seguinte, Hayward voou para Munique para negociar os direitos teatrais de The Sound of Music com a baronesa Maria von Trapp. Negociações que o manteriam na Europa Central por meses, fazendo viagens regulares a Paris, e Pamela certificou-se de que estava sempre lá quando ele chegava. O jantar em Paris, no qual Pamela entreteve Slim, Bacall e Hayward, juntos sem trair qualquer sinal do caso, foi a performance mais audaciosa da sequência. Slim, que era astuta sobre quase tudo, não viu nada. E o facto de não ter visto nada foi uma medida de quão profundamente Pamela dominara a decepção social. Porque a falha de Slim não foi uma falha de inteligência, mas de imaginação. A incapacidade de uma mulher criada numa cultura de confiança social conceber que alguém com quem estava a jantar estava simultaneamente a dormir com seu marido. A mecânica específica era simultaneamente banal e sinistra. Pamela compreendeu que a janela durante a qual a esposa estava ausente e o casamento frágil não permaneceria aberta, e utilizou as técnicas que passara 20 anos a aperfeiçoar na companhia dos homens mais ricos da Europa, com a precisão de alguém que sabia que o momento para a hesitação passara e o momento para a ação chegara. Pamela Digby Churchill nasceu a 20 de março de 1920 em Farnborough, Hampshire. A filha mais velha de Lord Edward Kenelm, o 11º Barão Digby, e cresceu em Minturn, a sede da família em Dorset, antes de casar com Randolph Churchill em 39. Enquanto Randolph estava no estrangeiro durante a guerra, ela começou o primeiro dos seus grandes casos com Averell Harriman, o diplomata americano, 30 anos mais velho, cujo pai construíra a Union Pacific Railroad. E através de Harriman, ela entrou no establishment político americano. Através da ligação Churchill, ela acolheu o círculo íntimo de Winston e divorciou-se de Randolph em 45. Os anos de Paris no pós-guerra produziram a coleção de amantes que Sally Bedell Smith chamou de incomparável. Alicante, Agnelli, Rothschild, Niarchos, cada um mantendo-a em luxo considerável sem casar com ela. E em 59, com o último arranjo a terminar e os seus recursos esgotados, ela virou-se para a América com a intenção específica de adquirir o marido que a Europa não fornecera. A 27 de maio de 59, Hayward propôs casamento e disse a Pamela que pediria o divórcio a Slim imediatamente. O divórcio foi processado com uma velocidade que não deixou espaço para ambiguidades. A 4 de maio de 1960, o dia em que o divórcio de Hayward e Slim foi finalizado, ele casou-se com Pamela Churchill em Carson City. Não houve intervalo. Slim fora a esposa do produtor teatral mais bem-sucedido da América, inserida nos mais altos escalões da vida social de Nova York, e fora substituída no mesmo dia, sem 24 horas de pausa. O seu luto não foi apenas romântico, mas existencial. Ela gerira o mundo social de Hayward, os seus entretenimentos, a sua casa, e de repente viu-se sem o andaime, descobrindo no processo que fora perigosamente desatenta às dimensões práticas da sua vida partilhada. Não tinha uma compreensão clara das suas finanças.
Não fazia ideia de quanto dinheiro tinha ou do que precisava para viver, e lidou com o colapso enquanto viajava pela Europa, tentando reconstruir-se em terreno estrangeiro. Depois, Ernest Hemingway, uma das constantes mais antigas na sua vida adulta, o homem cuja propriedade cubana fora o cenário para se apaixonar por Hayward em primeiro lugar, morreu por suicídio na sua casa, em Ketchum, Idaho, a 2 de julho de 1961. Dois dos homens mais importantes que alguma vez conhecera partiram em 18 meses, e as suas memórias, escritas 3 décadas depois, ainda carregavam o peso de ambas as perdas. A qualidade específica da traição que a distingue de um caso comum é o envolvimento de Babe Paley, a chamada telefônica de Babe, emprestando Leland para escoltar Pamela, foi o ato que criou a oportunidade. E se Babe fez a chamada inocentemente ou para redirecionar a atenção predatória de Pamela do seu próprio marido, nunca foi respondido. Mas aqueles que conheciam as 3 mulheres acreditavam esmagadoramente no último, o que significava que Slim fora traída não por uma amiga, mas por 2. A amiga que roubou o marido e a amiga que organizou a introdução. A dupla traição destruiu algo maior do que um único casamento. Destruiu a fé de Slim na arquitetura social que passara 2 décadas a construir. A arquitetura que assumia que as mulheres no seu círculo protegeriam os casamentos umas das outras em vez de os canibalizarem. E a descoberta de que a suposição era falsa coloriu tudo o que ela fez nos restantes 30 anos da sua vida. A trajetória subsequente de Pamela confirmou a sua natureza específica. Após a morte de Hayward em 71, ela casou-se com Averell Harriman no dia do funeral, usou a fortuna para se tornar uma figura do Partido Democrata, foi nomeada embaixadora em França por Clinton em 93 e morreu na piscina da embaixada em Paris em 97, no mesmo país onde seduzira o marido de Slim quase 4 décadas antes. Sir Kenneth Keith e o refúgio na aristocracia britânica. Após a devastação, um amigo organizou um encontro às cegas com um banqueiro britânico, Sir Kenneth Keith. E enquanto ele subia as escadas do seu apartamento, Slim imaginou o seu futuro a chegar. O único obstáculo era o seu sotaque. Ela, profundamente americana, mal conseguia entender uma palavra do que ele dizia. Casaram-se em 62 e Kenneth Keith foi feito cavaleiro em 69, tornando Slim Lady Keith e elevado ao pariato como Barão Keith de Castleacre em 80. Ele presidiu as fusões que formaram o banco de investimento Hill Samuel e presidiu a Rolls-Royce após a sua falência e nacionalização em 71, ajudando a engenhar a recuperação do projeto RB211. E o mundo de Slim durante os anos Keith foi o mundo das finanças, do establishment britânico e dos seus fins de semana em casas de campo. Um mundo vastamente diferente das noites de estreia da Broadway e da Havana de Hemingway, mas conduzido a uma altitude semelhante de autoridade social. O casamento foi de conveniência mútua em vez de paixão. Slim queria estabilidade e um título após a catástrofe de Hayward, e Kenneth queria uma companheira glamourosa e bem relacionada, e nenhum fingiu o contrário. Após conhecer a rainha na cerimônia de atribuição do título de cavaleiro, Slim deixou-o em 72, supostamente mais abalada emocionalmente por se despedir dos empregados domésticos, que lhe tinham mostrado mais calor do que o marido. A partida do casamento, Keith completou o arco dos 3 casamentos de Slim. Hawkes dera-lhe Hollywood, Hayward dera-lhe a Broadway e Keith dera-lhe um título e a credibilidade social britânica específica que o mundo social americano valorizava. E cada casamento terminara não porque Slim carecesse de inteligência ou beleza para o sustentar, mas porque os homens com quem casou eram, de diferentes formas, incapazes de fornecer a substância emocional que a arquitetura social ocultava. Os 3 casamentos, vistos como uma sequência, contam a história de uma mulher que compreendia as dimensões sociais do casamento com extraordinária sofisticação, mas que foi repetidamente incapaz de encontrar a dimensão emocional, porque os homens que operavam na altitude, onde a sua beleza e inteligência a colocavam, eram homens cujos talentos eram organizacionais e estratégicos em vez de emocionais. E as qualidades que os tornavam bem-sucedidos profissionalmente eram as qualidades que os tornavam inadequados como maridos para uma mulher cuja necessidade específica
não atendida desde que o pai se fora aos 13 anos, era de alguém que ficasse. Nenhum deles ficou. A vingança de Truman Capote e o fim dos cisnes. Em novembro de 1975, a revista Esquire publicou um trecho do romance inacabado de Capote, Answered Prayers, intitulado La Côte Basque, 1965, nomeado pelo restaurante de Manhattan, onde os cisnes almoçavam regularmente. O trecho causou um escândalo imediato e feroz. A personagem principal era Lady Ina Coolbright, uma Slim Keith finamente disfarçada, que domina o restaurante e desencadeia torrentes de fofocas da sociedade, incluindo revelações escandalosas sobre as infidelidades de um poderoso executivo de média modelado em Bill Paley. Slim foi retratada como uma divorciada bebedora e caçadora de maridos que comentava com inteligência ácida os segredos de outras pessoas. E outras personagens incluíam retratos finamente velados de Babe Paley e dos outros cisnes, completos com detalhes privados reconhecíveis que só poderiam ter vindo de anos de acesso íntimo. Capote pegara na confiança sagrada da amizade e transformara-a em munição literária. Slim baniu-o da sua vida, recusou todas as chamadas e telegramas subsequentes, e o seu único interesse em Capote era a possibilidade de um processo por difamação. Ela nunca mais falou com ele. Babe Paley, a mais pessoalmente danificada pelas revelações, com o trecho efetivamente expondo as infidelidades do seu marido ao mundo, estava gravemente doente com cancro e morreu em 78 sem se reconciliar. Uma caricatura na capa da revista New York retratou Capote como um caniche francês a ganir, mordendo os dedos de uma socialite atordoada com a manchete. Capote morde as mãos que o alimentaram. O seu declínio no alcoolismo e na toxicodependência acelerou e ele morreu a 25 de agosto de 84, aos 59 anos, na casa de Joanne Carson. E as suas últimas palavras relatadas foram Beautiful Babe. Answered Prayers foi publicado póstumamente e inacabado em 86. O trecho sobre Slim destruíra as hipóteses do livro antes de este ser concluído. A traição de La Côte Basque foi a terceira grande traição da vida adulta de Slim, porque a traição de Hayward fora cometida por uma mulher em quem confiava socialmente e a traição de Hawks por um homem em quem confiava romanticamente. Mas a de Capote foi cometida por um homem em quem ela confiara o material específico da sua vida interior, as confidências e histórias partilhadas durante anos de amizade, convertidas em ficção para o entretenimento de estranhos. Capote transformara a própria confiança em arma, convertendo a intimidade específica que os cisnes tinham oferecido no instrumento da sua humilhação, e Slim, que já fora traída por uma amiga e um marido, reconheceu o padrão e respondeu com o corte absoluto e permanente que aprendera com a partida do pai, que era a única resposta apropriada. O legado de estilo e a verdade final de Slim Keith. A influência de Slim Keith na moda foi profunda e duradoura, oferecendo uma estética nitidamente diferente num momento em que a feminilidade americana era definida por penteados elaborados, cinturas espartilhadas e aspirações ao glamour europeu. No meu tempo, escreveu ela, ser diferente significava não ter o cabelo penteado num pompadour e adornado com uma rede, ou não tentar esconder a inteligência atrás de um mar de folhos. Eu, de alguma forma, sabia que havia um excesso nesse mercado. Optei por um visual limpo, polido e lavado. Achei que era mais importante ter uma inteligência que se mostrasse, um humor que nunca falhasse e um interesse saudável pelos homens. Ela foi nomeada a mulher mais bem vestida do ano em 46, uma honra que descartou como sendo tão vazia como a Miss Butterfat Week, em Wisconsin. Apareceu na lista da Harper's Bazaar quase anualmente, até aos anos 60, e Diana Vreeland colocou-a na capa da revista aos 22 anos. É-lhe creditado o impulso nas carreiras de Lauren Bacall, da atriz Joanne Dru e da atriz Ella Raines, todas as três com uma semelhança física com Slim, o que significava que o arquétipo da mulher de Hawks, a beleza esguia, insolente e de voz baixa que tratava os homens poderosos como iguais, não era uma performance única,
mas um modelo que Slim criara e que Hollywood reproduziu através de múltiplas atrizes e múltiplas décadas. A sua filosofia foi articulada nas suas memórias com a franqueza que os seus amigos amavam, a qualidade específica que ela representava, a rapariga da Califórnia como uma figura de autoridade em vez de decoração, de ossos limpos e direta, e relutante em realizar a feminilidade tímida que a indústria exigia, foi a qualidade que tornou a sua influência duradoura, porque as mulheres que vieram depois dela, de Bacall aos modelos dos anos 60, aos fotógrafos de moda dos anos 70, estavam todas a trabalhar dentro do espaço específico que Slim abrira. A possibilidade de uma mulher americana poder ser elegante sem ser europeia, poderosa sem ser masculina e bonita sem estar disponível. As peças específicas que definiram o seu estilo, os blazers estruturados, as calças de cintura alta, as cores fortes, as linhas limpas que nada deviam às silhuetas europeias espartilhadas da sua era, eram uma expressão física de uma filosofia que era simultaneamente estética e pessoal. Que a aparência de uma mulher deve comunicar inteligência em vez de disponibilidade, autoridade em vez de submissão, e a qualidade específica da confiança americana que vinha de crescer na Califórnia. Luz solar em vez de salas de estar europeias. Diana Vreeland, que a colocou na capa da Harper's Bazaar aos 22 anos, foi uma das suas maiores admiradoras e compreendeu que o que Slim representava era algo maior do que uma escolha de moda. Era um argumento cultural, o argumento de que as mulheres americanas não precisavam de imitar Paris ou Londres para alcançar a elegância, mas podiam criar o seu próprio padrão a partir dos materiais específicos da vida americana. A luz limpa, a fisicalidade atlética, a franqueza de fala, a recusa em realizar deferência. O prêmio de moda Neiman Marcus em 46 foi o reconhecimento de que o argumento fora ganho, que o visual limpo e polido que ela escolhera se tornara a estética americana dominante e que a mulher que o criara a partir de nada mais do que o seu próprio corpo, a sua própria inteligência e a sua própria recusa em conformar-se com as expectativas europeias, mudara a forma como uma geração inteira de mulheres americanas entendia o que significava estar bem vestida. Nos anos finais da sua vida, Slim colaborou com a escritora Annette Tappert nas suas memórias Slim, Memories of a Rich and Imperfect Life, publicadas em 90. Ela completou o manuscrito pouco antes da sua morte e nunca o viu publicado. Tendo sido queimada pela traição literária de Capote, foi estratégica sobre o que revelou. Diane Lane, que a interpretou em Field, Capote vs. The Swans, notou que Slim admitiu ter omitido muito porque aprendeu muito com a dor do que Truman fizera. Lauren Bacall, nas suas próprias memórias, escreveu: as melhores coisas sobre Slim eram o seu dom para a amizade total, a sua mente inquisitiva original, o seu grande sentido de diversão, a sua vontade de aceitar os seus amigos como eram, sem os julgar. Ela nunca pressionava, apenas dizia o que pensava. Podias aceitar ou deixar. Ela era leal e era engraçada. Slim Keith passou os seus últimos anos em Nova York, ainda viajando, ainda socializando, recusando cirurgias plásticas e recusando-se a pintar o cabelo. Uma forma de desafio silencioso, num mundo que exigia juventude eterna, deixando corajosamente que todos vissem como uma senhora de mais de 70 anos realmente parecia. As memórias foram o ato final de autocriação, numa vida que fora definida pela autocriação desde o momento em que a rapariga de 16 anos subiu para um Packard amarelo e conduziu para Death Valley. Ao escrever o livro, Slim estava a escolher qual versão da sua história sobreviveria e, tendo sido queimada pela transformação da sua vida privada em ficção pública por Capote, estava determinada a que o relato definitivo fosse o seu, contado na sua própria voz, com as omissões e ênfases específicas que ela, e não um escritor que traíra a sua confiança, determinaria. O próprio título, Memories of a Rich and Imperfect Life, era característico da mulher que insistira em ser exatamente quem era desde o dia em que recusou ser subornada pelo pai. A palavra imperfeita não era um pedido de desculpas, mas uma declaração.
A recusa específica de uma mulher que fora um dos cisnes de Capote em fingir que a vida que vivera fora outra coisa senão o que foi. Magnífica e falha, e conduzida a uma altitude onde a beleza da vista não compensava a severidade das quedas. Slim Keith morreu a 16 de abril de 1990, aos 72 anos, de cancro do pulmão no New York Hospital, uma fumadora inveterada até ao fim. A sua filha, Kitty Hawkes, sobreviveu-lhe. A sua história foi dramatizada na série 2024 de Ryan Murphy Field, Capote vs. The Swans, com Diane Lane chamando as memórias a maior bíblia de todos os tempos para compreender a sua personagem. Na série, Slim é reimaginada como a força motriz por trás da decisão coletiva dos cisnes de ostracizar Capote, insistindo que para ele o banimento do seu mundo era quase pior do que a morte. A reimaginação foi consistente com o registro histórico. A sua reação ao trecho de La Côte Basque foi absoluta, total e não negociável. A resposta específica de uma mulher que já fora traída pela sua melhor amiga e pelo seu marido, e que não estava preparada para absorver uma terceira traição de um homem em quem confiara confidências que ele convertera em ficção para o entretenimento de estranhos. A vida de Slim Keith coloca a questão que ressoa em cada capítulo da sua biografia. Qual é o custo de ser a pessoa mais interessante em qualquer sala? Ela foi traída por duas das pessoas mais próximas da sua vida. O marido que foi o seu maior amor e o amigo brilhante que transformou as suas confidências em literatura. E foi também a mulher que inadvertidamente criou Lauren Bacall, que inspirou uma obsessão de Hemingway, que deu ao mundo um modelo para o cool americano, que os designers de moda ainda citam quase um século depois. Sobreviver a tudo, ao irmão queimado até a morte à sua frente, ao pai que tentou comprar a sua lealdade contra a mãe, à escola do convento, ao realizador emocionalmente congelado, ao marido roubado pela melhor amiga, à traição literária pelo escritor em quem confiara, e à solidão específica de uma mulher cuja beleza, inteligência e humor a colocaram no centro de cada sala em que entrou, mas não impediram que as salas se esvaziassem ao seu redor uma a uma. O seu próprio veredito foi tipicamente implacável. O que não me foi dado, eu fui buscar. Às vezes o preço era demasiado alto. Mas nunca fui muito de procurar pechinchas. As salas acabaram por se esvaziar, como as salas fazem. Mas a mulher que estivera no seu centro deixou para trás um legado específico que sobreviveu a cada traição. O modelo da mulher americana como uma figura de inteligência, humor e elegância, que nada devia à Europa e não exigia permissão dos homens que falharam em merecê-la.